alegria estar com essa oportunidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade em temor e tremor, né? Estar aqui. Mas não tem problema, muito pelo contrário. É bom estar entre irmãos, conversando sobre a palavra do Senhor, conversando sobre o nosso Senhor. Eu queria ler junto com vocês e estudar um pouco junto com vocês sobre mansidão. É um assunto que vem me pegando já há algum tempo, que, assim, me parece uma virtude um pouco mal compreendida nas Escrituras, sabe? E aí eu queria que a gente pudesse se debruçar um pouquinho sobre esse tema. E eu vou começar lendo dois textos muito breves. Muito breves. Os dois estão em Mateus, no Evangelho de Mateus. Primeiro em Mateus 5, verso 5, lá no meio das bem-aventuranças, no início do Sermão do Monte, onde ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E de semelhante forma ainda em Mateus, mas lá no capítulo 11, no final do capítulo, dos versos 28 a 30, Nosso Senhor vai dizer assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes de iniciar, um disclaimer: a gente está nessa época de festas juninas. Eu não sei se o microfone vai estar captando aqui, mas o pessoal está fazendo fogueira, está estourando um monte de bombinha aqui na rua, então pode ser que escape uma pipocada ou outra aqui, tá certo? Mas não tem problema, a gente consegue se concentrar aqui tranquilamente. Estamos em paz. Nosso Deus é um Deus de paz. Pois bem, como eu falei, né? Eu tenho a sensação que mansidão é uma virtude, às vezes, mal compreendida nas Escrituras, confundida, às vezes, com fraqueza, com passividade, com timidez, com incapacidade de reagir. Só que Jesus, lá em Mateus 5, chama de bem-aventurados justamente aqueles que são mal vistos, vamos dizer assim. Se o mundo enxerga mansidão como você ser um cara paradão que não faz nada, e Jesus começa elogiando, dizendo que essa pessoa é feliz, sabe? Na realidade, se você parar para pensar, todas as bem-aventuranças são coisas opostas ao espírito do que o mundo espera, né? Bem-aventurados ou felizes, os pobres de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, sabe? Então é uma lógica inversa, né? O mundo não quer isso. Pelo contrário, o mundo quer que vai pregar que você passe um por cima do outro, vai dizer que não chora, enxuga a lágrima, não mostra sua fraqueza para o outro, sabe? E por aí vai. Essa coisa de mansidão, nada a ver mansidão. Mas vamos começar vendo o que é mansidão, para que a gente possa estabelecer uma base. O que é mansidão? O termo grego para mansidão é praítes ou prautes, é uma letra que às vezes tem mais de uma pronúncia para o português, né? E junto eu vou chamar de praítes, tá? E além de praítes, tem o termo praís, que é manso. E é uma palavra que naquele tempo antigo era usado pelos gregos no contexto de você domar um animal selvagem. Vamos supor, um cavalo, né? Você tem um cavalo selvagem, um cavalo que, enfim, com toda a força, com toda a velocidade dele, e aí você consegue domar aquele bicho. Você não está fazendo dele um bicho fraco. Muito pelo contrário, ele continua forte, ele continua ágil, ele continua apto para fazer tudo que um cavalo faz. Mas você agora direciona ele. Toda essa força, toda essa agilidade não é desperdiçada. Esse potencial não é gasto, não é perdido. Ele obedece ao cuidador dele, obedece a quem o guia, o freio para parar, a vara para seguir adiante. Então isso revela
uma ideia de autocontrole de uma grande força. E para nós, como discípulos e como pessoas que seguimos a Jesus, é uma ideia de gentileza, de suavidade, de humildade diante de Deus e diante dos homens. É o poder rendido à vontade de Deus, sabe? Não é ausência de força, é uma força dirigida, disciplinada. É uma disposição interior de quem não precisa se impor para existir. O cavalo selvagem, ele é selvagem, ele simplesmente vai fazer o caminho dele do jeito que ele quer. Você chegar perto dele, ele vai tirar uma onda com sua cara e vai lhe dar um coice. Ele precisa se impor. Mas quem é manso não vai precisar reagir ao mundo com violência, com guerra, porque ele não vai estar mais em guerra consigo mesmo, sabe? Toda a guerra foi aplacada. Não há mais essa necessidade de se provar. Ela é uma expressão no comportamento humano da nossa plena confiança em Deus. O manso não precisa, por exemplo, se vingar, porque ele sabe que Deus é justo e que a vingança pertence ao Senhor. Ele não precisa gritar para ser ouvido, porque sabe que Deus o vê. Ele não precisa acumular em excesso para se sentir seguro, porque confia em Deus, que o Deus que o ensinou através de Cristo a orar, pedindo o pão de cada dia, é fiel e justo para cuidar de cada dia. E basta a cada dia o seu mal. Então isso é mansidão. Então, se isso é mansidão, o que não é mansidão? Mansidão, e a partir daqui eu vou começar a ler vários textos, tá? Mansidão não é passividade. Moisés, lá em Números 12, 3, vai dizer que Moisés era um homem muito manso, o mais manso que já existiu. E ele era um líder de um grupo que estava estimado em 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões, vocês têm noção do que é isso? Gente, eu moro em Recife, e a cidade de Recife não tem 2,5 milhões de pessoas. A região metropolitana tem, mas a cidade de Recife não tem. É muita gente. E ainda assim, esse homem é um homem que o Senhor colocou como líder para tirar Israel do Egito, confrontar Faraó, confrontar cada uma das divindades com as pragas que o Senhor lançou, guiar o povo no meio do deserto, 40 anos peregrinando ali com mansidão. Ele de forma alguma foi passivo, muito pelo contrário, ele era um líder que era completamente necessário naquele tempo, onde o povo ainda tinha aquela mentalidade escrava do Egito, onde o povo se revoltava com qualquer coisa. Moisés sumiu por poucos dias, quando o Senhor foi entregar a lei, e o povo já ficou, pega esses brincos de ouro aí, vamos fazer uma estátua, um bezerro de ouro, e enfim, era um povo impulsivo, sabe? Então Moisés tinha que ser um homem manso, tinha que conter todo aquele poder que o Senhor, poder e autoridade, importante, que o Senhor havia derramado dele. Tinha que conter aquilo e direcionar aquilo com a disciplina que Deus deu, para que cada coisa fosse organizada, cada tribo e tudo mais. Então, mansidão não é passividade. Mansidão não é covardia, não é se acovardar, porque Jesus, nosso Jesus, lá em João 12,15, expulsou os cambistas do templo, fez chicotes, virou as mesas dos cambistas, botou os animais para fora. Ele, em diversas passagens dos evangelhos, ele confrontou os líderes religiosos. Em Mateus 23 a gente encontra isso, 23 e capítulos seguintes. Em uma série de capítulos de João, eu acredito que João 6 por diante, até 8 ou 9, Jesus faz algumas confrontações bem diretas aos líderes religiosos. O nosso Jesus caminhou para a cruz. Que homem caminharia para a sua própria condenação, para a sua própria cruz, sem se acovardar? Ele teve angústia, mas ele não se acovardou. De forma alguma, mansidão vai se refletir em covardia. Também não vai se refletir em fraqueza, porque o grande Messias, enquanto ainda não revelado, enquanto ainda aguardado, profetizado lá em Zacarias 9,9, o que é que vai dizer em Zacarias 9,9? Que o rei viria humilde, montado em um jumentinho. Um rei
um libertador, um Messias aguardado, humilde. Também não é omissão. Mansidão não é omissão. Quando lá em Gálatas 2:11, Paulo repreendeu Pedro por algumas situações aí que estavam acontecendo. Então, Pedro se tornou repreensível e Paulo resistiu a ele face a face. Ele não se opôs, perdão, ele não se opôs, não, ele não se omitiu de dizer o que precisava ser dito, certo? Mansidão não é falta de limites, não é dar ao outro um poder irrestrito sobre você. Mansidão também não é personalidade, certo? Às vezes a gente pode escutar isso por aí, que mansidão, fulano é uma pessoa mansa, tal, como se fosse um traço de personalidade, e não é. Algumas pessoas são naturalmente calmas, fleumáticas, tal. Outras são mais explosivas, mais sanguíneas, mas a mansidão, nos termos bíblicos, não é temperamento, certo? Também não é uma força de vontade humana, não é um fruto do nosso próprio esforço. Não se trata disso. Então, nós vimos o que é, nós vimos o que não é. Então, de onde vem? Como é que. Qual é a fonte da mansidão? A fonte da mansidão é Cristo. Mas é expressa, é manifesta em 3 formas. A primeira forma, ela é expressa como um fruto do Espírito Santo, ou o fruto. Lá em Gálatas 5, versos 22 e 23, ele vai descrever o que é o fruto do Espírito Santo, certo? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vai dizer que contra essas coisas não há lei, ou seja, a lei não se opõe a nenhuma dessas coisas. Então a mansidão está lá, como um fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo. É a representação do que foi Jesus Cristo aqui na Terra, e é o que todo discípulo recebe quando ele se rende e entrega a sua vida ao Senhor, quando ele se rende e entrega a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós recebemos o Espírito Santo, diz a palavra, de forma outorgada, ou seja, então toma, se você quer, toma aí, pô. E a gente recebe esse fruto, e a partir desse fruto a gente começa a ter vida fluindo. Então a mansidão faz parte disso, certo? A segunda forma que a mansidão vindo de Cristo se manifesta é através da intimidade. Lá no Mateus 11, que a gente já leu, no verso 29, Jesus vai dizer, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, aprendam de mim. As palavras gregas que são usadas aqui nesse texto, elas têm o significado literal é seja o meu discípulo a partir de mim. Tipo assim, não é aprender sobre mim, sabe? É aprender de mim, pela convivência, pela observação, pela imitação, né? A mansidão de Cristo era uma consequência da intimidade com o Pai. Então, da mesma forma, a nossa intimidade com Cristo vai gerar mansidão em nós, vai aperfeiçoar essa mansidão em nós. Ele não precisava se provar, ele sabia quem ele era, por ser um com o Pai. Da mesma forma, a gente buscando essa unidade, a gente não precisa se provar, a gente vai saber onde a gente está em Cristo. E a terceira forma que a mansidão vem de Cristo e se manifesta é através do verbo, da palavra. De conhecer a palavra de Deus, meditar de dia e de noite, que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para nossos caminhos. Como exatamente? O manso observa o trabalhar de Deus. O manso confia que Deus governa a história. Quando você abre as escrituras e vê todo o passo a passo que foi percorrido, o povo de Israel, com os gentios posteriormente, a gente vê que a injustiça acontece, mas ela tem um prazo.
que, como já foi dito, a vingança pertence ao Senhor, que o Senhor observa toda a história, sabe todas as coisas e cuida de cada dia. Agora, se você tira essa visão e você tira essa confiança, essa mansidão que fica, não é uma mansidão, vai ficar o quê? Vai ficar um ressentimento reprimido, fica a ira, fica a insegurança, sabe? Ansiedade, depressão, orgulho ferido, um desejo de controle, um desejo de querer fazer as coisas com as próprias mãos. Quantas vezes eu caí nesses erros também, meus irmãos? Quantas vezes eu também caí nesses erros? Porque esqueci de meditar na palavra, porque me deixei esquecer. Certo? É isso. Ainda que nada transpareça do lado de fora, tá? Ainda que você olhe do lado de fora, não, fulano tá tranquilo, mas por dentro tá um furacão rolando aqui dentro. Sabe? Mas o manso descansa na justiça divina. Descansa. Como diz lá em 1 Timóteo 6,11, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, de várias coisas que Paulo estava dizendo. Né? E ele vai dizer, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. E aí, então, como é que se manifesta a mansidão? Como é que a gente identifica ela? Como é que a gente vê? A gente vê na forma de falar. Provérbios 15:1, um texto conhecido. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aquela resposta tranquila, não tem para que você se exaltar nem usar uma palavra pesada sem razão. Certo? Outra forma como a mansidão se manifesta no trato com as pessoas que erram. Eu uma vez vi uma pregação em uma congregação nossa aqui, o pregador dizer assim, muitas vezes a gente perdoa o primeiro arrependimento de uma pessoa, sabe? Principalmente quando a pessoa conhece ao Senhor, vem se achegando à igreja, conhece ao Senhor, tudo, se arrepende, é batizado, massa. Mas aí depois que ela tem um tempo de caminhada, um tempo de maturidade, ela erra, aí, sei lá, a gente falha em não querer perdoar essa pessoa e a gente tem uma dificuldade, sabe? E a mansidão vai nos dar uma forma da gente lidar no trato com os que erram, tratando a gente primeiro, certo? Lá em 2 Timóteo 2, dos versos 24 ao 26, Paulo vai dizer assim, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. A gente erra. Às vezes a gente é enredado por Satanás. E Satanás é um inimigo furioso que fica rodando, fica ao nosso redor como um leão querendo tragar. Acontece, a gente escorrega. Ele sopra mentiras e eventualmente a gente acredita. Então a gente tem que ter mansidão para tratar com os irmãos que erram, certo? Da mesma forma, na maneira que a gente é corrigido. Lá em Hebreus 12, no verso 7, a gente vai ser lembrado, né? É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? A gente é corrigido por Deus, né? Nos nossos males, nos nossos problemas. E mais à frente, no verso 11, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Vai ser um saco ser repreendido, ser tratado, mas posteriormente vai fazer bem, sabe? Outra forma em que a mansidão é identificada é no trato com o mundo. 1 Pedro 3, versos 15 e 16, um texto conhecido. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês.
Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É aquela coisa de dar um bom testemunho para o mundo. O mundo vai rejeitar a gente porque a gente está em Cristo, mas se a gente dá um bom testemunho, eles ficam sem desculpa. Provavelmente, cada um de nós aqui, quando a gente não era de Cristo, tinha N desculpas, e quando a gente viu um servo do Senhor fiel, a gente podia dizer, fulano fala e faz. Ele apresenta Jesus e ele vive como Jesus mesmo. Não posso dizer nada dele, sabe? Pois é, essas são algumas formas que se manifesta a mansidão. Né? E aí, para que serve? Em que situações a gente utiliza? A mansidão não é um ornamento espiritual, certo? Ela é uma ferramenta funcional do reino de Deus. E ela vai servir, por exemplo, para receber a palavra. Tiago 1:21 vai dizer: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eu acho interessante esse texto, porque ele diz: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Quer dizer, a palavra já está. A gente já tem. A gente já recebeu. Por que isso? Porque a gente não sabe todas as coisas. A gente esquece, a gente erra. Mas a gente tem a Cristo dentro de nós. Então, vamos ser manso para que a gente receba a palavra. E mesmo que seja a mesma palavra várias vezes, é uma palavra poderosa para nos salvar, para nos libertar. Certo? A gente vai utilizar a mansidão em situações para preservar relacionamentos. Colossenses 3:12 e 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A mansidão vai estar aí, nesse meio, para que a gente possa suportar uns aos outros, suportar tanto no sentido de dar suporte ao irmão, como no sentido de aguentar, porque tem crente que é chato. Porque a gente, às vezes, passa da conta, né? Ou porque o irmão passa da conta com a gente. Então, sejamos mansos para poder tratar o nosso irmão. Assim como o Senhor nos perdoou e foi manso ao lidar com a gente, que a gente também seja manso com o nosso irmão e perdoe uns aos outros. Que a gente contenha a nossa vontade de fazer mal e transforme esse mal em bem para o nosso irmão. Para que serve a mansidão? Serve para restaurar o caído. Gálatas 6:1 vai dizer assim: irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, de cada um não ser tentado. Então, que a gente tenha o espírito de mansidão para poder lidar com alguém que caiu e a gente viu essa pessoa, ei, você não está se conduzindo por um bom caminho. O que é isso que você está fazendo, meu irmão? Vem comigo, venha, venha, venha. Vamos voltar para o caminho, vamos voltar para o exemplo de Cristo. Com mansidão, com mansidão. E aí, o que a mansidão produz? Deixa eu só recapitular. A gente viu o que é mansidão, a gente viu o que não é, a gente viu de onde vem, a gente viu como se manifesta, né? Como a identificamos. Nós vimos para que serve. A gente vai ver aqui o que é que a mansidão produz, o que é que ela deixa por onde passa. E aí eu vou me basear em pontos, em um trechinho lá em Tiago 3, no final do capítulo 3. Tiago 3, a partir do verso 13. No verso 13 vai dizer assim: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Sabedoria, certo? Mansidão de sabedoria, cara. Interessante isso.
A Bíblia, muitas vezes, ela vai associar mansidão e sabedoria, certo? Por quê? Porque o sábio, ele não sai fazendo barulho por aí. O sábio sabe se portar bem, tem uma boa conduta. Então, que essa boa conduta seja visível pela mansidão que está dentro de nós. É isso que ela vai deixar por onde passa. Tiago 3, agora mais para frente, no verso 17. Verso 17. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Esses termos, gentil e amigável, muitas vezes, mansidão, em outras versões, entra como um como outro aí. Isso denota que ela serve também para o nosso crescimento espiritual. Ela deixa essa marca, porque o orgulho, ele vai bloquear o aprendizado. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Então a mansidão vai deixar o discípulo ensinável. O discípulo de Cristo, ele é ensinável, ele aprende de Jesus. Ele segue aprendendo e aprende com os irmãos. Como Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como o próprio Cristo disse, aprendei de mim. Então a gente vai fazendo essa sequência. A gente vai aprendendo uns com os outros. A igreja edifica a igreja ensina uns aos outros, deixando também esse exemplo de mansidão. E no verso 18, Tiago 3,18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então a mansidão também promove paz. Ela vai interromper ciclos de agressão. Ela vai interromper essas dissensões e facções e separações que possam existir em meio ao povo de Deus. Uma outra coisa que a mansidão deixa, um fruto bacana que a mansidão deixa, é unidade. Isso a gente vai ler em outro livro, Efésios 4, nos versos de 1 a 3. Efésios 4, nos versos de 1 a 3. Paulo vai dizer assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A mansidão, olha, toda a humildade e mansidão. Humildade é outra coisa que a Bíblia sempre põe junto da mansidão, certo? Para a gente preservar essa unidade, a gente vai precisar de toda a mansidão. A gente vai precisar que todo o nosso potencial seja contido no Senhor e Ele utilize da forma que Ele quiser. E Ele direcione da maneira que Ele quiser. A gente vai ter que se despir completamente de nós mesmos. Seguindo o exemplo de Cristo. Isso é um texto, inclusive, que está em Filipenses 2, a partir do verso 5, acredito. Sim. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, o qual, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria se apegar. Sendo Deus, ele não se apegou a essa condição. E vai dizer nas Almeidas mais antigas, né? Não considerou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não tomou aquilo para si. Ele se esvaziou completamente. Da mesma forma, a gente é bom, é recomendado fortemente que a gente se esvazie. Nos esvaziemos de nós mesmos. Pelo contrário, quanto mais eu for, menos Cristo vai ser em mim. Convém que eu diminua e que Cristo cresça. Convém que cada um de vocês diminuam e que Cristo cresça em vocês. Se a gente aumentar, a gente vai estar destruindo a mansidão. Com orgulho, com autossuficiência, com ressentimento, com mágoas. O nosso exemplo perfeito de mansidão é Jesus, que foi firme contra o pecado, mas gentil e manso com os pecadores arrependidos.
E por fim, para onde a mansidão aponta? Ela aponta para a semelhança com Cristo. Ela é, na realidade, uma antecipação, né, do reino futuro. Quando a gente se mantém caminhando em mansidão, a gente está caminhando como Jesus, de uma forma que vai parecer até trágica de início. Porque hoje, quem vence são os agressivos, são os arrogantes, são os violentos, são os malfeitores, aqueles que têm más intenções, que escondem suas intenções, que mentem. No mundo de hoje e de muitos anos já, são esses que vencem. O ímpio prospera. Tantas vezes a gente vê nos salmos o salmista desesperado: Senhor, o ímpio prospera e o teu servo está aqui abandonado, acabado. E a gente tem que se manter manso, porque os mansos herdarão a terra. Os mansos não tomarão a terra. Os mansos não vão tomar de assalto, não vão brigar, não vão. Não. Os mansos herdarão a terra. Essa turma vai passar. Esses males vão passar. Essas guerras, essas mentiras, essas coisas escondidas, ocultas, tudo isso vai passar. Um dia o Senhor vem. Um dia o nosso Senhor vem. Um dia os mansos herdarão a terra. O futuro vai pertencer àqueles a que caminham como Jesus caminha. A eternidade, a vida eterna, vai pertencer e já pertence àqueles a quem caminham como Jesus é. É isso, meus irmãos.